capítulo 6. E hoje nós estamos terminando João capítulo 6. João capítulo 6, nós estamos demorados nesse capítulo. Mas por quê? Porque tem 71 versículos. Então é um capítulo grande. Né? Mas estamos terminando, nós vamos terminar, fechar, Deus permitindo, com chave de ouro, esta passagem hoje. Nós vamos ler de capítulo 60 até 71. João capítulo 6, de 60 até 71. Diz assim a palavra de Deus: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-lhes: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam, os que não criam, e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirados? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Oremos. Senhor, desejamos hoje que tu estejas abrindo as páginas da tua palavra, abrindo a porta do nosso entendimento pelo poder do teu Espírito Santo, para que nós possamos entender, compreender, interpretar corretamente, aplicar esta tua palavra. E que esta tua palavra possa servir para nos encorajar, para nos edificar, para nos desafiar, para nos convencer de algum caminho mau. E que teu Espírito Santo esteja nos trazendo, então, arrependimento, esteja nos trazendo encorajamento conforme a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Esta passagem é muito interessante. Quando a gente lê, eu sei que as primeiras vezes que eu li, eu fiquei coçando a cabeça. O que Jesus está querendo falar aqui? Meu objetivo é tentar trazer para vocês, abrir isso para vocês, porque Jesus aqui, ele pega pesado, muito pesado. E pesado com os seus discípulos. Vou começar dessa forma. Quem aqui tem idade para lembrar a queda do Muro de Berlim? Alguém lembra? Certo. Alguns têm coragem até de admitir isso, que tem essa idade. Certo. E para nós, eu tinha 20 e poucos anos. Não. Tinha 17 anos quando isso aconteceu. Mas eu já entendi um pouco da política, da situação mundial, né? E a minha realidade era o comunismo contra o capitalismo. Essa era a minha realidade. Os comunistas eram o império malvado que a qualquer momento poderia tomar conta do mundo. Aí, de repente, de um dia para o outro, a União Soviética e o bloco comunista não existia mais. Isso foi uma surpresa enorme. Vocês que lembram, quando passou as notícias, eu lembro que meu pai me falou: André, o Muro de Berlim não existe mais. Eu, o quê? Porque isso era a realidade da minha vida até aquele momento. E, de repente, não existe mais. Foi uma grande surpresa. Agora, quem não viveu essa surpresa, talvez não sente, mas depois
depois do choque, depois os historiadores vão entrando e vão determinando, e a gente entende que não é surpresa, não foi surpresa. A gente não deveria ter nos surpreendido. Por quê? Porque o sistema comunista, a União Soviética estava nas últimas. Nós que não sabíamos, mas estava nas últimas e ia cair qualquer momento, e não seria uma grande surpresa. Poucos de vocês conheceram esse momento, né? Então vocês não estão identificando com isso. Vamos trazer um pouco mais de casa. Quem aqui, eu vou pisar bem cautelosamente aqui. Quem aqui lembra de um jogo de futebol? Um Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Copa do Mundo. Em que era esperado que a seleção brasileira ia ganhar. Todo mundo dizia, né? Aí, de repente, vem a equipe da Alemanha. Quem é que lembra? Quem é que lembra a surpresa que deu? Quando deu, o que foi? 7-1? Foi 7-1. Eu lembro a surpresa, porque eu entrando na onda e falando para os meus amigos dos Estados Unidos, certo? Esse jogo vai ser fácil. Aí eu lembro que meu irmão, lá nos Estados Unidos, me ligou, de lá dos Estados Unidos, no meio do jogo. André, o que está acontecendo? E ele disse, eu não sei, mas eu estou aqui de boca aberta. Aí eu fiquei de boca, depois eu saí pelas ruas, eu vi um país inteiro de boca aberta. Como é que pode? Mas depois, quando a gente foi aprofundando, tirando as coisas as teorias de conspiração, que sempre existem, né? E juízes vendidos, essas coisas, a gente viu que houve grandes falhas no treinamento, enquanto a equipe alemã tinha se dedicado unicamente, exclusivamente a ganhar da equipe do Brasil. Então, olhando para trás, isso não deveria ter nos surpreendido, certo? Nos surpreendeu na hora, a gente ficou, mas depois, não, realmente tinha tudo para acontecer desse jeito mesmo. Triste que foi. Mas tinha tudo que ia acontecer desse jeito. Aqui nesse texto, Jesus Cristo vai estar nos falando, e está falando, eu coloquei, se você quiser colocar já o esboço, 2 surpresas que não devem surpreender ninguém. 2 surpresas que não devem surpreender ninguém. Antes de entrar nessas duas surpresas, vamos entender um pouco desse texto. Nós estamos falando desde o início do capítulo, e tem 4 grupos de pessoas que nós estamos tratando. Primeiro, no início do capítulo, nós tratamos de um grupo de pessoas que o apóstolo João chama dos judeus. Os judeus aqui não é a nação judaica, mas é um grupo de judeus que tinham Jesus como inimigo e queriam acabar com Jesus e seu ministério. Eram opositores de Jesus. A esses que o apóstolo João chama aqui de os judeus. Então, esse grupo não está agora em nosso texto de hoje. Tira esse grupo. Faz parte da grande narrativa do capítulo, mas não faz parte do nosso grupo. O segundo grupo que nós temos são as multidões. E as multidões, vocês lembram, estão seguindo a Jesus Cristo por quê? As multidões estão seguindo a Jesus Cristo pelas coisas que Jesus Cristo poderia dar. E no contexto dessa passagem é o pão, que ele tem, nesse capítulo, ele multiplicou os pães, né? E os peixes. E então Jesus usa isso para falar do pão da vida. Mas as multidões estão querendo o pão real, né? E farinha e trigo, e estão querendo essa comida, esse alimento real, e não estão interessados no pão da vida. Então, as multidões, esse povão, eles se desiludam com Jesus Cristo e vão embora. Certo? Então, nós temos multidões. Começando aqui nesse capítulo, nós temos um grupo chamado os discípulos. Quando nós pensamos nos discípulos, nós pensamos em 12 pessoas, mas a realidade é que quando Jesus andava aqui na terra, ele andava com muitos desses discípulos, não apenas os 12. Os 12 eram um grupo íntimo, um grupo, digamos, que Jesus Cristo estava preparando para a liderança de sua igreja.
Mas existiam muitos discípulos. Esses discípulos andavam de perto de Jesus, estavam lá para ouvir sua mensagem, participavam, investiram no seu ministério. Eram os discípulos, certo? Eram os ativos. Não era uma multidão que só queria pão. Eles queriam lá, estavam lá porque queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. Queriam se envolver no ministério de Jesus, certo? Esses são os seus discípulos. E então tem esses discípulos, e dentro desse grupo de discípulos, que eu já falei, tem os 12. Os 12 que são os discípulos mais chegados a Jesus, que Jesus está preparando para uma missão especial. Esta passagem vai tratar com os discípulos e os 12. Os discípulos e os 12. As multidões já foram, os judeus Jesus não está mais lidando com eles aqui, são os discípulos e os 12. E no tratamento com os discípulos, a primeira parte ele trata com os discípulos, a segunda parte ele trata com os 12, certo? Então nós temos esses dois grupos, e como eu falei, nosso tema é duas surpresas que não devem surpreender ninguém. E essas duas surpresas têm a ver com pessoas que seguiam Jesus Cristo, aparentemente envolvidas, e que abandonaram Jesus. Então, a primeira surpresa que não deve surpreender ninguém é quando uma igreja que prega fielmente a palavra de Deus, uma igreja que está sendo fiel à sua missão, e esta igreja perde membros. Esta, às vezes, é uma surpresa. Eu sei que tem acontecido comigo, tem acontecido na vida dessa igreja, e em toda e qualquer igreja que eu tenho participado, tem acontecido. E é uma surpresa, muitas vezes é uma surpresa quando acontece, e é muito desagradável. Mas, segundo esse texto aqui, não deve surpreender ninguém. Vamos olhar, começando em versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, lembra que esse grupo meio grande que está lá para ajudar, que está investido no trabalho de Jesus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, o que ouviram? Se você olhar, nós não vamos ler agora, mas voltar para a passagem anterior, que nós cobrimos em outros domingos, Jesus Cristo falando sobre pão da vida, e ele fala que o pão é a sua carne, e quem não comer de sua carne e beber de seu sangue, não pode participar com ele, e não faz parte do seu reino. E ali ele está falando de fé em Jesus Cristo, né? Quem crê e não crê. E alguns dos seus discípulos, os que estão mais chegados a ele, estão dizendo isso não faz sentido. São duras essas palavras. Quer dizer que as obras que a gente faz, tudo que a gente está fazendo aqui não serve. E esse negócio de comer carne e beber sangue, que coisa esquisita é essa? E em vez de sentar vamos tentar entender isso, o que eles falam. Ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Presta atenção, por que ele fala isso? Como é? Então, essas palavras escandalizam vocês? E se vocês me vissem subir para onde eu fui, ou de onde eu vim? Para onde eu vim? Se vocês observassem isso, o que ele está dizendo? O problema deles é que mesmo essas pessoas mais chegadas ao seu ministério não entendiam quem Jesus era. Jesus está aqui dizendo, eu sou o pão da vida, eu vim do Pai, eu sou o pão que vim do Pai, eu vim do alto. E ele está dizendo, mesmo eu subindo lá na sua frente, vocês não vão crer. Que seria, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós, quem são vós, os discípulos, alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai
ou se por meu Pai lhe não for concedido. E versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos, aquelas pessoas investidas no seu trabalho, aquelas pessoas mais chegadas, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Como eu falei, a primeira surpresa que não deve surpreender ninguém, quando uma igreja fiel perde membros. Por que não deveria surpreender ninguém? Porque esses discípulos estavam sentados ao pé de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Eles não podiam reclamar de que, o nosso pastor é imperfeito, porque aqui vocês podem reclamar disso, com toda razão. Nosso pastor é imperfeito. Muito. Mas eles não. Eles não tinham essa reclamação, porque o pastor deles era quem? Jesus. O nosso pastor não explica as coisas bem. Quem explicaria as coisas melhor do que Jesus? O nosso pastor não passa tempo em estudo. O pastor deles inventou as doutrinas. O pastor não passa tempo na palavra de Deus. O pastor deles era a verba viva. O verbo vivo, né? Dizem no João. No início do livro de João. Em versículo 60, nota que a fonte do seu incômodo, por que eles estavam tristes? Por que eles ficavam incomodados? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? A fonte do seu incômodo eram os ensinos de Jesus. Jesus está lá pregando a pura palavra de Deus. E isso incomodava os fiéis. E isso é história sem fim. E a igreja deve se acostumar com isso. Quando a palavra pura é pregada, isso vai incomodar algumas pessoas. Inclusive, pode ser que incomoda pessoas que são crentes fiéis de muitos anos dentro da igreja. Entre aspas, crentes fiéis. Mas qual foi o problema principal deles? Jesus Cristo identifica o problema principal. Primeiro, eles não são informados pelo Espírito. Em 62 e 63, o que ele diz? Que seria, 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, essas pessoas, quando ouviram as palavras de Deus, o Espírito de Deus não estava abrindo sua mente, abrindo seu coração para que as palavras de Jesus entrassem para fazer a mudança. Quase todo domingo, inclusive hoje, a minha oração antes de pregar é algo desse tipo. Senhor Deus, pelo poder do Teu Espírito, abre o nosso entendimento. Porque eu sei de uma coisa. Eu posso pregar a mensagem mais bela. Eu posso passar mais de 40 horas. Deus queira que eu tivesse esse tempo. Passar 40 horas numa preparação de uma mensagem. Eu posso chegar com todas as... Deus pode fazer uma coisa para curar a minha língua do travo que ele tem com a língua portuguesa, né? Para falar as mais belas palavras no português de Jorge Amado ou seja quem for, né? Quem usa melhor a língua portuguesa, né? E assim, não faria diferença nenhuma se o Espírito de Deus não abrisse o entendimento. Faria. Por que eu sei disso? Porque aqui quem está falando é o próprio Jesus Cristo, sem nenhum impedimento, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum pecado que chegasse a barrer a sua pregação. Barrar, né? Eu estou ilustrando aqui, viu? Barrar. Sem nenhum impedimento. E as pessoas não estão crendo. Por quê? Jesus disse, porque o Espírito não vivificou. Por isso, irmãos, se vocês quiserem orar, vamos orar antes do culto, vamos orar durante a semana, vamos orar pelo pastor, vamos orar pelo nosso culto. O que você pode orar? Ore que o Espírito de Deus opere através da sua palavra. Porque é só assim que vai haver mudança. Segunda coisa, o outro problema, ele assinala,
Ele sinaliza essa palavra aqui. Versículo 64, mas alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Mas sobre isso depois. Os que não criam. Falei na semana passada sobre descrentes entre pessoas que seguiam Jesus Cristo. Por quê? Porque queriam o que poderiam oferecer. Aqui nós temos descrentes entre os supostos discípulos de Jesus Cristo. Ou seja, descrentes dentro da própria membresia da igreja. E isso, irmãos, acontece. Acontece muito. Certo? Nós procuramos saber antes que uma pessoa é batizada, antes que se a pessoa é crente, a gente procura saber seu testemunho, a gente procura discipular e continuar o discipulado. Mas nós somos falhos. Nós somos humanos. E nem sempre dá para discernir isso. Às vezes só é revelado depois. Isso já aconteceu muito no meu ministério. Eu batizei essa pessoa. Que pode. Isso me encoraja. Porque isso existia até no ministério de Jesus Cristo. E ele já sabendo, né, que é uma coisa que eu não tenho. Uma capacidade que eu não tenho. Mas ele já sabendo. E por que não criam? Ele tem falado várias vezes e ele repete aqui, olha versículo 65, onde diz, olha, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Os que têm problemas com a doutrina de eleição vão ter muitos problemas com João capítulo 6. Essas pessoas vieram para a igreja por vários motivos, vieram para ajudar, para investir no ministério de Jesus Cristo com vários motivos, mas Deus não havia chamado. E quando Deus não chamou, eles não creram. E quando não creram, o Espírito Santo não abria seu entendimento, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então, quando Jesus começou a falar dessas verdades eternas, dessas verdades espirituais, houve um bloqueio. Não entenderam. Por quê? Porque não são crentes. Marquem isso aqui. Anotem. Mais cedo ou mais tarde, discípulos que não são crentes irão abandonar a igreja. Isso não deve nos surpreender, nem nos fazer se desesperar. Na verdade, isso deve nos encorajar, porque Jesus Cristo está constantemente no processo de purificar a sua igreja. O próprio Jesus Cristo, ou o próprio Espírito Santo, através do apóstolo João, falou em João 2, 18 a 19, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse o que não são todos de nós. Então, diante disso, irmãos, qual seria a nossa reação? Gálatas 6, capítulo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido, aquela palavra surpresa, né? Surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito e mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, quando nós temos um irmão ou uma irmã, e eu só quero falar para os irmãos aqui, alguns que talvez estejam visitando, ou quem está assistindo o vídeo, eu estou pregando essa passagem na sequência. Nós não estamos lidando com isso na igreja nesse momento, nesse exato momento, né? Mas assim, isso tem acontecido aqui e com certeza vai acontecer de novo, certo? Então nós estamos advertindo a igreja diante da palavra de Deus na sequência. Quando isso acontece, isso é uma advertência para nós. Examinar nosso coração. Será que meu coração está reto com Deus? O J.C. Ryle, que é um teólogo muito conhecido, ele diz o seguinte: quando o homem cair no exterior, visivelmente, é que ele já caiu no particular há muito tempo. Então, quando alguém da igreja cair fora, nós precisamos sentar e examinar nossos corações. Será que as sementes da mesma coisa não existem dentro do meu coração?
1 Coríntios 10 e 12, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Filipenses 2 e 12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, presta atenção, operai a vossa salvação com temor e tremor. O que significa isso, pastor? Isso diz que aqui a gente tem que trabalhar para ser salvo. Não. Inclusive o próprio apóstolo Paulo tem tirado essa ideia muitas vezes, inclusive no livro de Filipenses. O que diz aqui? Ele está dizendo examinar o seu coração. Examinar os frutos da sua salvação para ver se realmente você é salvo. Isso deveria ser uma preocupação nossa. Será que eu estou demonstrando os frutos da salvação? E se eu não estou demonstrando, será que é porque eu estou desviado? Será que eu me esfriei espiritualmente? Ou será que é porque realmente eu não sou crente? E se é porque realmente eu não sou crente, eu preciso resolver isso agora. Eu tenho tido a grande alegria, mas a alegria mesmo, de pessoas chegar para mim e dizer, pastor André, eu pensei que eu era crente, mas eu não sou, mas eu quero ser. Pessoa batizada há muitos anos na igreja. Aí tivemos o prazer de batizá-la. Foi espetacular. É melhor isso do que passar a vida fingindo. E outra coisa, para encorajar todos nós que estamos nesse caminho. Mateus 10, 22. E odiado, Jesus Cristo falando, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual é o sinal principal externo da salvação? A perseverança. A perseverança. E Jesus Cristo, nós temos a promessa de Jesus Cristo, quem realmente é chamado pelo Pai, ninguém tira da mão. Então essas devem ser nossas reações diante dessa situação, que é uma situação que essa igreja já tem passado e vai passar de novo. É tira e queda, vai acontecer. Segunda surpresa que não deve surpreender ninguém. Agora a gente passa de falar daqueles discípulos e a gente vai falar dos 12. Porque quando aqueles discípulos vão saindo, Jesus disse aos 12, nós estamos em versículo 67, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Presta atenção. A maioria das vezes nós paramos ali. Porque essa declaração do apóstolo Pedro é espetacular. Não, Jesus, nós não vamos sair. Por quê? Porque nós temos crido. E nós entendemos. E aqui realmente nós temos uma pessoa crente. O apóstolo Pedro, mesmo com vários deslizes na sua vida, que a gente vai ver depois, mas ele é crente em Jesus Cristo. É importante lembrar disso, uma coisa que a gente vai ver depois. Mas o ponto da passagem é o que Jesus Cristo fala depois. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Imagine a cena. Jesus falando e todo mundo. Quem é? Será que sou eu? Versículo 71. Isto dizia ele de Judas Iscariotes. Isso é João escrevendo muito depois. Filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. E essa frase no final, sendo um dos 12, enfatiza que este é o ponto que Jesus quer fazer aqui. E este é o ponto que João quer fazer aqui. Agora, por que João quer fazer esse ponto? Vamos dar um passo para trás. O que João está fazendo? Lembre-se, desde o início do livro, nós falamos que João escreveu esse evangelho para combater heresias que estavam sendo espalhadas naquela época. Se você quiser pesquisar depois, é a heresia de gnosticismo, que tinha muito a ver com a pessoa de Jesus Cristo. E heresias acerca de sua pessoa. Inclusive, algumas heresias que, se você olhar as crenças, por exemplo, dos testemunhos de Jeová, tem bastante semelhanças, né? Por isso que o livro de João é tão bom quando a gente vai lidar com os TJ. Mas,
ele vai dizendo, ele escreveu esse livro por causa disso. Certo? Por causa dessas heresias. E ele, lidando então com essas heresias, com certeza as pessoas que estão, entre as pessoas que estão espalhando essas heresias, são pessoas que João conhecia antes, que uma vez ou outra eram cristãos. E não eram cristãos, mas tinham uma credibilidade de líder cristão. E essas pessoas então teriam um respaldo para chegar a dizer, não, realmente Jesus Cristo não era totalmente Deus, ou não era divino, era um homem. Essas eram as heresias do gnosticismo. E o apóstolo João está aqui dizendo, através do Espírito Santo, o Espírito Santo através do apóstolo João, está dizendo, olha, não é de se surpreender que há pessoas em posições de liderança que estão dizendo essas besteiras. Por quê? Porque até um dos 12 apostatou ao ponto de trair Jesus Cristo. Até um dos 12. A segunda surpresa, que não deve surpreender ninguém. E é muito importante isso, porque nós vivemos na nossa época, todo conectado à internet, nas redes sociais. É muito fácil uma pessoa ganhar seguidores pelos seus ensinos bíblicos. E Satanás até usa isso, tem usado isso tanto para uma pessoa ganhar seguidores, e essa pessoa é tão boa, essa coisa é tão boa. E de repente, se você não exercer discernimento, você vê que essa pessoa tem apostatado. E tem negado a fé. Eu poderia citar nomes aqui de pessoas que, por exemplo, quando eu fazia seminário, eram pessoas que todo mundo queria ser um teólogo. Eu lembro, quando eu estudava no seminário, o meu companheiro de quarto tinha uma foto de uma pessoa, não vou citar o nome de Caio Fábio, mas tinha a foto desse homem lá no quarto, e embaixo dizendo, este é o homem que eu quero ser. E hoje em dia, nem o Caio Fábio, nem aquele rapaz que era meu companheiro de quarto, estão nos caminhos do Senhor. Todos os dois, apostatados. Eu quero só fazer uma distinção aqui. Nós estamos falando de duas coisas. E eu creio que esse texto faz essa distinção. Porque existem homens que estão na liderança e todo pastor é suscetível a isso. Isso tem acontecido muito, é muito triste. Um pastor cair em algum pecado que o desqualifica para o ministério. Isso acontece muito. E no melhor dos casos, melhor das hipóteses, esse pastor se arrepende, reconhece seu pecado, confessa seu pecado, se arrepende e continua a sua vida cristã. E glória a Deus. Né? E Deus redime. E Deus restaura. Certo? Nós temos isso. Isso não é para a gente menos tratar isso como coisa leve, não é? Mas não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando de pessoas que abandonam a fé. E às vezes isso cai para nós como uma grande surpresa. Tinha um homem lá nos Estados Unidos, um pastor. Quando eu era pequeno, esse homem era conhecido porque ele escreveu um livro como os crentes devem namorar. E a ideia não era para namorar. Eu ficava triste. Porque namorar era uma coisa que eu queria fazer. Não era para crente namorar, era tipo assim, vai conhecer através dos pais e tudo, e sendo assim, ele disse, quando você fizer assim, de modo bíblico, que é um pouco equivocado, mas na época isso era muito popular. Quando você fizer assim, aí seu casamento vai ser uma beleza. Detalhe, esse rapaz era solteiro na época. Bandeira vermelha, mas tudo bem. Muita gente endossou o livro e ele ganhou uma fama, depois virou um pastor, e um desses pastores com muitos seguidores numa igreja grande, enorme, e ortodoxo, e pregava o evangelho, e era muito famoso. Até um dia que ele postou na internet que ele estava deixando a esposa. Inclusive o nome do livro, eu acho que até aqui na igreja não, em português, eu dei tchau ao namoro. Eu acho que era isso, em português. Tipo assim. Aí depois chegou o aviso, ele e a esposa estavam se separando. Aí diz, então ele deu tchau ao namoro, depois deu tchau à sua esposa. Né?
Aí não foi questão de uma semana que ele disse, eu preciso explicar mais. Ele colocou nas redes sociais. Preciso explicar mais. Não somente deixei minha esposa, mas eu estou deixando a fé. Eu não acredito mais naquilo que eu preguei. E até hoje, continua desse jeito. Ele deu tchau ao namoro, depois deu tchau à sua esposa, depois deu tchau à fé, a Cristo. Inclusive, na outra semana, ele estava numa parada gay. Ele diz, logo vai dizer que ele deu tchau à sua masculinidade. Não sei, até agora, ele não tem feito isso. Mas a sequência... Isso me surpreendeu. Isso chocou muita gente. Eu seguia ele pelas coisas boas que ele colocava. Chocou muita gente. Era da aula reformada, né? Supostamente grande estudioso da palavra de Deus. Mas então, presta atenção, né? No caso de Judas, por que isso não nos deve surpreender? No caso de Judas, Judas foi uma pessoa escolhida por Jesus. Jesus chamou ele. O próprio Jesus. Isso me faz sentir um pouco melhor das pessoas que eu tenho colocado numa posição de liderança, né? Agora presta atenção. No meu caso é que fui enganado. Jesus não foi enganado. Isso nos leva à questão. Por que Jesus ia colocar Judas na posição ali? Sabendo quem Judas é. Isso tem a ver com a soberania de Deus. Porque Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito e Judas tinha um papel. E Deus ia usar a rebeldia e o pecado de Judas para operar o seu plano perfeito da redenção. Isso é uma das coisas que eu mais gosto da soberania de Deus. Que eu mais gosto de refletir. Porque o ser humano rebelde, levantando sua mão contra Deus, fazendo de tudo para acabar com o plano de Deus, mas ele acaba promovendo o próprio plano de Deus. E quando esses homens fazem a mesma coisa que Judas fez, quando eles traem Jesus Cristo, quando eles traem aquilo que eles aprenderam e sempre pregavam, eles estão fazendo a mesma coisa. Esse homem que eu citei, ele, se você fosse falar com ele, eu decidi me tornar livre. Rapaz, você não pode escapar da soberania de Deus. E uma coisa que Deus faz através desses homens é que ele purifica a sua igreja. Porque aquelas pessoas que, vendo isso acontecer, caem fora, também nunca eram crentes em Jesus Cristo. Porque nós não seguimos homens. Em Hebreus, capítulo 12, de 1 a 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para quem? Inserir o nome do seu preletor preferido aqui. Assim, o segundo, porque o primeiro é pastor André, né? Então, você... tomara que não. Tira o nome de pastor André aí. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Se tem algum nome aí que não seja Jesus, você corre perigo. Porque nossos olhos são fitos apenas em Jesus. Então, qualquer pessoa, inclusive meu pastor, inclusive meu pai, inclusive as pessoas mais próximas a mim, inclusive meus colegas de trabalho, podem cair fora. E isso não vai influenciar minha fé, porque minha fé não está nelas. Não está em nenhuma dessas pessoas. Minha fé está em quem? Em Jesus Cristo. Isso não aconteceu apenas com Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 4 e 9, o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, diz: procura vir ter comigo depressa. Por quê? Porque Demos, um homem que ajudava ele, que estava do lado do apóstolo Paulo, me desamparou. Por quê? Amando
o presente século, ou outras traduções, amando este mundo. Amava mais o mundo do que a Jesus Cristo. No caso desse homem que eu citei, amava mais o mundo do que a Jesus Cristo. E se você quiser, qualquer um, muitos pastores, quando sobe muito na vida acadêmica, eles amam mais a credibilidade acadêmica do que amam Jesus Cristo. Quando ficam ricos e influentes na política, amam mais a política, a influência política, do que Jesus Cristo. Isso acontece muito. Não deve nos abalar, porque Jesus Cristo e essas pessoas estão se revelando. Isso é um ponto importante. Estão se revelando e Jesus Cristo está purificando na sua soberania a sua igreja. Então, irmãos, são duas surpresas que não devem nos surpreender. Quando uma igreja fiel perde membros e quando um líder cristão abandona a fé. Eu quero terminar abrindo um parêntese. Abrindo essa parêntese para pais cristãos. Porque eu tenho acompanhado muitos pais cristãos que têm tido a tristeza de ver seus filhos andando pelo mundo. É uma tristeza enorme, meu coração arde com isso, né? E os pais vêm para mim chorando, né? E eu quero ressaltar, o último ponto que eu fiz aqui, é que quando o filho faz isso, o filho está se revelando, certo? E não é para os pais se desesperarem, primeiro ponto. E segundo ponto, não é para os pais viver uma vida de ilusão. Às vezes os pais se desesperem, é culpa do pastor, é culpa da igreja, vamos mudar de igreja, vamos fazer isso, aquilo, isso é desespero, né? A outra coisa é viver no mundo das ilusões. Não, meu filho está fazendo umas péssimas escolhas, mas eu sei que no fundo meu filho é crente. Não, ouça o que teu filho está falando. Teu filho está dizendo que não é crente, acredita. Teu filho está dizendo pelas suas ações que não é crente, acredita. E por incrível que pareça, essa é uma marca de progresso. Eu tive muitos anos atrás, nem aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos, uma senhora cujo filho estava gritando para ela, com todas as suas ações, eu não sou crente. Em termos de suas escolhas, suas ações, tudo que ele fazia, sua rebeldia, eu não sou crente. Ele falava, eu não sou crente. E essa mãe chegava, não, mas eu conheço meu filho, eu sei que no fundo ele é crente. Eu só pensava naquela propaganda antiga, né? Sabe de nada, é inocente. Sabe? O seu filho não é crente, não vive no mundo das ilusões, mas não se desespere. Por quê? Antes, o seu filho andava na igreja como um crentezinho perfeito, mas não era crente. Então era um descrente mentiroso. Agora ele resolveu sair da igreja e viver da vida que ele realmente é. Então agora ele é um descrente honesto. Isso é progresso. E agora vocês sabem, e ele sabe que precisa ser evangelizado. É essa situação. Eu queria só... O texto não fala especificamente disso, mas isso fala, isso entra na questão dos que abandonam a fé. Quando é a questão dos filhos. Entenda o que o filho está dizendo. E orem para que seja evangelizado. E não tenta passar a mão na cabeça, não tenta viver na vida das ilusões. Mas procure evangelizar e orar para que Deus realmente salve o seu filho. Isso é o que é necessário. Bom, irmãos, eu espero que essa mensagem tenha feito duas coisas. Primeiro, eu espero que tenha encorajado os irmãos. Em que sentido? Porque a gente pode ver isso acontecendo muito em igrejas e no mundo todo, pessoas da igreja ou líderes da igreja caindo fora. Isso não pega Deus por surpresa e não deve pegar a gente por surpresa. Certo? E a vida continua e Deus é soberano sobre tudo o que acontece. Segunda coisa, isso deve ser para nós um alerta para examinar constantemente nossos corações para que isso não aconteça com a gente. Amém? Mais alguma coisa? Ok. Então, irmãos, vamos ficar em pé. E a nossa declaração de certeza é
especialmente relevante diante dessa mensagem, porque todos que verdadeiramente creem em Jesus podem citar essas palavras sem medo de errar. E dizem certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirá todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém?